Bom dia, alunos do 8º ano. Vamos iniciar mais uma aula de História e nós vamos dar continuidade ao nosso capítulo Revolução Francesa, que é o capítulo 4, certo? E na aula anterior a gente estudou, a França antes da Revolução, a crise econômica e os Estados Gerais, a queda da Bastilha, a reação absolutista, a República Francesa, o Diretório e o 18 de Brumário. E hoje a gente vai estudar os tópicos que faltam, o Império Napoleônico, o bloqueio continental, o Congresso de Viena e a Santa Aliança. Então, pega o teu livro didático e abre lá na página 49, ok? Então, vamos lá. Império Napoleônico. Napoleão Bonaparte passou a governar a França através de um golpe sobre o Diretório, iniciando uma nova forma de governo, o consulado. Vamos relembrar, então. Quando começou o período da República na França, houve duas fases, Primeiro, houve o período lá dos Jacobinos, que foi liderado pelo Robespierre, o período do Grande Terror, certo? E depois que o Robespierre ele é morto, ele é guilhotinado, então os girondinos eles passam a tomar o poder, certo? E só que houve um momento em que o diretório ele não conseguiu mais satisfazer as carências da população. E aí é quando Napoleão Bonaparte, que tem apenas 24 anos, ele, em um golpe, que é conhecido como 18 Brumário, ele toma o poder. Esse 18 Brumário, ele ocorreu em 9 de novembro de 1799 e tem esse nome 18 Brumário porque a França, ali naquele momento, ele tinha um novo calendário, certo? E a referência era o mês Brumário, certo? Então, Napoleão ele começa o seu período de governo no formato de consulado. E o consulado ele foi composto por 3 figuras políticas importantes: o Roger Ducos, o Sieyès e o próprio Napoleão. E como ele era a principal figura política, Napoleão ele ficou sendo considerado o primeiro cônsul ou primeiro cônsule, certo? As fases, aí tá aí, os 3 cônsules, para vocês verem. E as fases do governo de Napoleão são o consulado, que vai de 1799 a 1804, e o império, que vai de 1804 a 1815. E quais foram as medidas tomadas por Napoleão no período do consulado? Então, no período do consulado, ele faz uma reformulação do sistema bancário, criando uma moeda nacional francesa, que era o franco, a criação do Banco da França, a taxação de produtos importados, que seria uma medida protecionista, à economia francesa, a assinatura de um acordo com a Igreja, a Concordata, em 1801, indenizando-a pelo confisco de seus bens na primeira fase das revoluções, a criação de escolas normais com ensino laico por toda a França, a criação, eu repeti 2 vezes, a criação do Estado laico. Em relação a essa questão do ensino laico, o Napoleão ele também dividiu, o poder do Estado, ele separou o poder do Estado do poder da Igreja. Então, ele também tornou o Estado laico, certo? A Igreja ela não teria mais o poder de tomar decisões políticas como ela tinha antes. Ele faz essa separação também. A criação do Código Civil em 1804, instituindo o casamento civil e a igualdade perante a lei,
Inclusive, ele também dá o direito ao divórcio, que era uma coisa que não existia antes, certo? A tentativa de retorno à escravidão nas colônias, sem sucesso. A França perdeu a colônia do Haiti. Amplo incentivo à indústria e ao comércio nacional. Napoleão ele vai começar a incentivar então a industrialização no território francês, que antes não havia, certo? E isso aí é que vai ser uma das causas também, né, de disputa entre França e Inglaterra, porque a Inglaterra ela já estava, né, no período de Revolução Industrial e tinha uma coisa que os dois não defendiam, que era a livre concorrência. Então, não era interesse da França que a Inglaterra tivesse sucesso na industrialização, nem era interesse da Inglaterra que a França iniciasse um processo de industrialização. Mais na frente a gente vai ver as consequências disso, certo? A criação de escolas profissionalizantes, os liceus de artes e ofícios. Um detalhe antes da gente sair dessa questão das características é que Napoleão Bonaparte ele vai acabar criando os museus, certo? Quando ele começa, né, no seu período do consulado, ele vai abrir as portas de um importante palácio que havia lá na França, que representava ali o poder da nobreza. E como ele vem derrubando o absolutismo, ele abre as portas daquele palácio e ele começa a dar acesso à população ali naquele palácio e apresentar alguns artefatos, alguns materiais utilizados pela nobreza para que a população ali tome conhecimento, né, de como era a vida daquela nobreza. E isso traz, claro, consequentemente, mais revolta, né, para a população ao ver como era o estilo de vida daquela nobreza naquele período ali, certo? E sem querer, vamos dizer assim, ou como diz o Chaves, né, foi sem querer querendo, o Napoleão ele acaba criando então os museus, né? Depois, mais na frente, ele vai começar a conquistar outros territórios e trazer artefatos desses outros territórios também. Inclusive, ele tinha uma certa obsessão, né, pelo Egito, pela região da Mesopotâmia, e ele também vai trazer muitas coisas dessa região e expor ali para a população francesa, certo? Em 1802, Napoleão recebeu o título de cônsul vitalício e em 1804 o título de imperador, através de um plebiscito, aproveitando-se de seu crescente prestígio. Então, aquelas transformações que Napoleão estava trazendo para a Rússia, para a França, estavam agradando muito os franceses, certo? E Napoleão ali, ele se aproveita, claro, né, daquele momento em que a sua popularidade está elevada e ele faz esse plebiscito e a maioria vota, certo, a favor de que ele seja então imperador e ali ele foi coroado, né, com a presença do Papa Pio VII, mas na hora da coroação ele tomou a coroa do Papa Pio e coroou a si mesmo em um gesto simbólico de que ele estava acima de tudo e de todos. Olha aqui a figura, né? Antes que o Papa colocasse a coroa em sua cabeça, então ele toma a coroa das mãos ali do Papa e ele mesmo se coroa, ok? Napoleão, antes da gente entrar no bloqueio continental, Napoleão ele queria construir um império, né, que ultrapassasse os limites da França, e ele formou o que forçou a coligação de vários países absolutistas contra o Império Napoleônico, entre eles a Prússia, a Rússia e a Áustria, e inclusive a própria Inglaterra, que não era absolutista, mas via em Napoleão uma figura perigosa. Então, esses países que eram absolutistas, Prússia, Rússia e Áustria, eles vão se aliar
para lutar contra Napoleão, contra o Império de Napoleão, juntamente à poderosa Inglaterra, né? E em 1805, a França, então, ela tentou invadir a Inglaterra na famosa Batalha de Trafalgar, mas a atuação da marinha inglesa ela acabou com as esperanças napoleônicas de dominá-la, e nesse mesmo período Napoleão tinha subjugado toda a Europa continental, tendo reinos controlados, né, por parentes e seus outros subordinados à França. Na Espanha, então, Napoleão vai lá e coloca o seu irmão, retira o rei Carlos e coloca o seu irmão para governar, e a gente vai ver outras consequências também, certo? Aí a gente chega aí no tópico o bloqueio continental. Para destruir o poderio inglês, Napoleão decidiu impor aos países europeus o bloqueio continental em 1806. O objetivo, gente, está digitado errado. O objetivo, né? Não, o objetivo, tá? O objetivo desse bloqueio era minar as forças econômicas da Inglaterra, impedindo-a de comercializar com os países do continente. Então, vamos entender melhor o bloqueio continental. A Inglaterra, pessoal, era uma grande potência, certo? Se destacava em todo o mundo. E a Inglaterra, ela está posicionada numa região que não é continental na Europa. A Inglaterra ela é uma ilha, ali o Reino Unido, certo? Ela está separada por água, né? Do continente mesmo, da porção continental europeia, ok? E a Inglaterra, ela desenvolveu uma forte marinha. Então, para invadir a Inglaterra, que era o interesse de Napoleão, se ele fosse por água, ele seria facilmente destruído, certo? Como aconteceu, né, em algumas batalhas dele ser destruído mais à frente. Mas Napoleão, então, ele faz um plano, né, para poder conquistar a Inglaterra, para poder, vamos dizer assim, dominar e tirar as forças da Inglaterra. Ele faz o chamado bloqueio continental. Então, todos os países ali da região continental da Europa, eles não poderiam comercializar, certo? Com a Inglaterra. Aqueles que tivessem trocas comerciais com a Inglaterra, Napoleão iria invadir os seus países, certo? Muitos países, no entanto, eles não obedeceram esse bloqueio, certo? Então, eles contrabandeavam mercadorias ou simplesmente eles comercializavam ali com os ingleses. E por causa disso, alguns acabaram sofrendo uma invasão francesa, certo? Foi o caso de Portugal. Esse mapa aqui é o mapa, né, do bloqueio continental, certo? A linha pontilhada cor-de-rosa é a linha do bloqueio continental. Todos esses países que tivessem, deixa eu demarcar aqui com a canetinha, todos esses países que tivessem aqui, ó, nessa região continental, não podiam comercializar com a Inglaterra, certo? E, minha gente, foi por causa disso, né, que Portugal, em 1807, e a Rússia, né, em 1812, elas acabaram sendo invadidas. A vinda da família real portuguesa para o Rio de Janeiro foi ocasionada devido a essa invasão das tropas francesas ali a Portugal. Então, Portugal ela era dependente ali economicamente da Inglaterra e ela decidiu não obedecer o bloqueio continental. E Napoleão começou a marchar em direção a Portugal para invadir Portugal. Então, a família real ali, a corte portuguesa toda, acaba embarcando às pressas, certo? E todos acabam se transferindo aqui para o Brasil, né? Que era a colônia de Portugal. Isso vai ser bom
para o Brasil. Indiretamente, Napoleão vai acabar contribuindo para o aceleramento da independência do nosso país, certo? E muitas transformações também no nosso país vão acontecer com a vinda da família real para cá. Coisas boas, né? Por exemplo, o Brasil vai acabar nesse momento o pacto colonial, certo? E o Brasil vai se tornar um Reino Unido a Portugal. Então, ele vai ter tanta importância quanto Portugal, né? Vai começar a abrir os seus portos, certo? Vai, então, ser bom para a questão econômica do Brasil e também, futuramente, para a independência do Brasil, certo? Para a gente ter uma ideia, né, da dimensão desse bloqueio, em 1812, o Império Francês dominava aproximadamente 50 milhões de pessoas. A política imperialista de Napoleão começou a ser contestada dentro e fora da França. Haja vista que vários setores da sociedade francesa estavam cansados de empreender tantas guerras e os países dominados reagiam ao domínio francês, estimulando o espírito nacionalista. E com a Rússia, como é que aconteceu, né? Em 1812, Portugal foi invadido, a coroa portuguesa fugiu antes que Napoleão viesse, né? Mas com a Rússia ela também desobedeceu ao bloqueio, certo? De início, ela aderiu ao bloqueio, mas depois ela desobedeceu. A Rússia, apesar de ser um país grande, né? De grande extensão territorial, mas era um país muito pobre naquele momento ali, certo? Eles ainda eram absolutistas, né? E Napoleão Bonaparte ele decidiu invadir o território russo com 600 mil soldados e 180 mil cavalos. Então, nos primeiros meses de ocupação francesa, os russos utilizaram a chamada tática de terra arrasada. Como é que aconteceu essa tática de terra arrasada? Os soldados russos, eles iam adentrando o território da Rússia, certo? E por onde eles passavam, eles tiravam todos os mantimentos possíveis, eles, vamos dizer assim, como é que eu posso dizer? A água dos rios, eles contaminavam, certo? Tornava ela imprópria para uso. Eles queimavam a região toda. Eles iam destruindo a região por onde eles passavam. E eles iam ali adentrando, por onde o exército de Napoleão iria passar, certo? Eles arrasavam, né, a terra e Napoleão e o seu exército, ele ia adentrando ali o território em busca, né, do exército russo, certo? E eles não perceberam essa estratégia, ok? E à medida que eles vão adentrando o território russo, eles não encontram mantimento, não encontram água, né, própria, boa para consumo, eles não encontram lugar para se abrigar e, minha gente, o que vem se aproximando na frente é o inverno. E é o inverno russo, com temperaturas que chegam abaixo de 40 graus, certo? Eles vão adentrando ali para as regiões da Sibéria, regiões polares, certo? E Napoleão, ele não percebe, né? E o exército ali, ele vai entrando em colapso, certo? Vai entrando em colapso, muitos morrem. São dos 600 mil soldados que adentram, pouquíssimos eles vão retornar. Então, Napoleão ele retornou à França com apenas 40 mil soldados. 40 mil soldados maltrapilhos e esfomeados. E esse fracasso ele desestabilizou Napoleão. Ele se viu ali encurralado, né, pelas tropas inglesas, russas e prussianas. E ali o fracasso dele custou a sua prisão, né, na ilha de Elba, onde ele ficou preso até 1815. Então, Luís XVIII, que era o irmão de Luís XVI,
ele vai assumir o poder da França, restabelecendo ali uma monarquia absolutista com o aval das potências vencedoras. Mas eles não contavam, né, com a fuga de Napoleão da ilha de Elba, retornando à França para iniciar um governo chamado Governo de 100 Dias. Mas durante esse governo de 100 dias, o seu exército ali ele foi derrotado na Batalha de Waterloo e ele foi reconduzido a uma prisão agora na ilha de Santa Helena, né, uma ilha ali na costa africana, onde Napoleão morreu em 1821, certo? Aí depois a gente vem para o Congresso de Viena. Então, após a derrota de Napoleão, os líderes europeus ali se reuniram em 1815 em Viena para decidir o que fazer do mapa geopolítico europeu. Quem dava as cartas no encontro era a Áustria, a Prússia, a Rússia e a Inglaterra, que foram os vencedores das guerras napoleônicas. E todos esses 4 países, eles anexaram territórios e cresceram no cenário europeu, né? A Rússia, que tinha o maior exército da Europa e vários planos expansionistas para o Ocidente, anexou ali vários territórios na Europa Oriental. Também a Áustria e a Prússia anexaram amplas regiões, criando a semente para os grandes impérios centrais, o alemão e o austro-húngaro, existentes na Europa no final do século XIX. E isso também, gente, vai trazer algumas consequências lá na frente para a questão da Primeira Guerra Mundial, certo? E o último tópico, que é a Santa Aliança, que foi um acordo militar constituído inicialmente por Áustria, Prússia e Rússia, e depois por Inglaterra e França, que visava a repressão de movimentos liberais, tais como a Revolução Francesa. Essa aliança ela esteve ativa, né, nas revoluções de 1820, porém ela teve um fim devido à discordância entre os seus membros, não atingindo os seus objetivos. E assim, minha gente, a gente encerra esse capítulo sobre Revolução Francesa, certo? Como vocês ainda estão em elaboração de trabalhos, e são muitos trabalhos, né? Para que sejam entregues aí até o dia 10, eu não vou pedir que vocês façam exercícios, certo? Eu quero que vocês se dediquem à produção desses trabalhos. Mas eu tenho uma sugestão, certo? Existe o filme Os Miseráveis, né? Que ele vai falar desse período da Revolução Francesa. É um filme muito interessante e ele tem no YouTube, apesar de ser dublado. Dublado não, legendado. Mas mesmo sendo legendado, é um filme muito bom de assistir. E eu recomendo a vocês, então, como atividade, uma atividade mais light, né? Que vocês assistam esse filme, Os Miseráveis, certo? Procura lá no YouTube e assiste, que é um filme, é um musical, né? Muito interessante. E você vai ver a situação, né? Da França nesse período de Revolução Francesa, ok? Os Miseráveis. É legendado, mas é muito interessante. Você vai gostar de assistir, tá bom? Um bom dia para vocês, bons estudos, né? Se você quiser revisar, assista os vídeos anteriores, assista novamente esse vídeo, né? Napoleão, ele vai trazer muitas transformações, né? Para o mundo contemporâneo. É um assunto muito interessante. Vá além desse vídeo, né? Faça algumas pesquisas, assista outros vídeos no YouTube falando sobre Napoleão. Tenho certeza que você vai gostar bastante. Bom dia para vocês, Deus abençoe a todos e até a próxima.